Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho usado esse canal aqui no YouTube para, de alguma maneira, apoiar, consolar, instruir os amigos e irmãos em Cristo por meio da palavra de Deus. Temos usado a Bíblia, a palavra de Deus, para transmitir mensagens que nos inspiram, que nos ajudam. Nossa mensagem de hoje tem como título Planos que dão certo. E está baseada em um versículo do livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, versículo 21 do capítulo 19. Diz assim: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O ser humano, ele foi criado com essa capacidade de pensar, de escolher, de decidir, de fazer planos, não é? Ele planeja até como vai ser o dia dele. De manhã cedo ele logo pensa, hoje eu vou fazer isso, aquilo, mais aquilo, não é? E também planejar mais para adiante o seu futuro, sua carreira, sua família, não é? O seu patrimônio, como vai adquirir. Enfim, fazer planos é próprio do ser humano, mas é preciso fazer planos que dão certo, não é? Por isso, nós escolhemos esse título, Planos que dão certo. Porque a palavra de Deus, ela, como nós acabamos de ver, ela diz há muitos planos no coração do ser humano, mas a vontade de Deus é que permanecerá, o propósito de Deus é que permanecerá. Então, esse mais aí, né, esse porém, como a gente costuma dizer na linguagem popular, ele quebra um pouco isso. O homem pode fazer, precisa fazer, gosta de fazer e foi capacitado a fazer planos. Não é? Mas, para fazer planos que dão certo, é preciso reconhecer que o homem é finito. Ele não tem condições, não é, de conhecer todas as variáveis possíveis. Aliás, ele não pode conhecer nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, a gente pode planejar o que vai fazer daqui a um ano, mas e se isso mudar no minuto seguinte, não é? O ser humano é apenas um pequenino ser nesse mar de bilhões de seres humanos. Então, ele pode até prever o que ele vai fazer, mas é impossível prever a reação dos outros, o relacionamento de outras pessoas com aquilo que ele vai fazer, como elas vão reagir, como vão ajudar, como vão cooperar, como vão impedir, como vão prejudicar os seus planos, né? Então, é preciso reconhecer que a mente humana comete muitas falhas e mesmo que ele planeje bem, há problemas no percurso que vão dificultar a execução dos seus planos. Por isso que o salmista, aliás, o filósofo bíblico, não é? O pensador, que foi Salomão aqui, diz: o coração do ser humano está cheio de planos, mas o que permanecerá é o propósito do Senhor. Por quê? Porque Deus é aquele que dirige a história. Ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente, ele conhece, ele pode todas as coisas e está em todos os lugares. Então, para fazer planos que dão certo, é preciso adequá-los aos propósitos, à vontade de Deus. Não é?
para fazer planos que dão certo, é preciso conhecer a vontade de Deus. Nós temos no livro do profeta Isaías uma palavra muito interessante sobre isso. Ele diz assim, no capítulo 46, que vamos ler aqui agora, ele diz assim, capítulo 46, versículo 10, ele diz: desde o princípio das coisas passadas, né? Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, desde aquele início das coisas, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então, eu quero me basear nisso, que Deus anuncia o que há de acontecer, Deus revela as coisas que ainda não sucederam. Isso está na sua palavra, que é a sua revelação. Uma vez um jovem que estava preocupado com o seu futuro, com as suas escolhas, suas decisões, conversando comigo, ele perguntou: mas pastor, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? E eu respondi: você tem lido a palavra de Deus? Eu leio muito pouco. Não sou um leitor assíduo, não sou um leitor disciplinado da palavra de Deus. Ele disse: mas então esse é o seu problema. Porque lá na palavra de Deus é que você vai descobrir qual é a vontade de Deus para você. É claro que a palavra de Deus não é um manual que vai ter solução para cada assunto particular da sua vida, mas tem princípios lá. Princípios, né, para a sua carreira, princípios para constituir a sua família, princípios para a aquisição de bens, princípios até para você usar o seu tempo de lazer. Tem princípio para tudo na Bíblia. São princípios que ensinam como você vai fazer, né? Por exemplo, lá no livro do Tiago, irmão de Jesus, a carta do apóstolo Tiago, né? Lá diz assim que quando você for planejar uma atividade comercial, não diga eu vou na cidade tal, vou fazer isso, fazer aquilo, mas diga se Deus quiser. Essa expressão, se Deus quiser, inclusive foi banalizada, né? E então as pessoas a usam, né, de maneira desavisada, de qualquer maneira, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, se Deus quiser você vai ficar bom, se Deus quiser eu vou conseguir. Mas não é exatamente isso que Tiago quer dizer. O que ele quer ensinar é que você deve adequar os seus planos à vontade de Deus. Então, antes de planejar, perguntar qual é a vontade de Deus a esse respeito. Qual é a vontade de Deus com respeito a esse assunto? Não é? Orar, buscar a resposta de Deus e também buscar aqueles princípios da palavra de Deus que norteiam seus planos. Por exemplo, ninguém pode planejar fazer exercer uma atividade desonesta, né? Porque isso é condenado por Deus. Isso não é vontade de Deus, não é plano de Deus, né? Então, para fazer planos que dão certo, é preciso que você os adeque à vontade de Deus. Procure saber, né, quais são os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida, para a vida cristã, né? E então faça os seus planos com base nesses parâmetros da palavra de Deus. E mais do que isso é um passo importante, né? Mas você precisa dar mais um passo, precisa caminhar mais um pouquinho, né? E depender da graça de Deus não só para planejar, como para executar seus planos. Portanto, para fazer planos que dão certo, é preciso depender da graça de Deus. O profeta Jeremias,
tem uma passagem muito interessante a esse respeito. Ele diz assim, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, aliás, versículo 10 não, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E diz mais, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, coloque o seu coração na dependência da graça de Deus. Se você procurar, fizer uma busca por livros que falam sobre como fazer planos bem-sucedidos, né, como ter sucesso nos seus planos, então os teóricos que escrevem sobre isso, eles se baseiam muito no mérito humano, né? Porém, a graça de Deus, ela é definida como um favor imerecido. Quer dizer, a graça de Deus, ela atua quando não há nenhum mérito em nós. E realmente é por isso que às vezes um plano que parece que está indo para o buraco, que vai dar errado, não é? Que não vai dar certo, Deus muda tudo e faz com que aquilo dê certo, com que aquele plano tome um rumo certo e aconteça o sucesso. E nós então louvamos a Deus, glorificamos a Deus por isso. Não houve nenhum mérito nosso, mas o mérito foi de Deus. É pela graça. Não é verdade? Não é? Aliás, o apóstolo Paulo diz que o justo vive pela fé. Nós planejamos, mas executamos pela fé aquilo que planejamos, dependendo da graça de Deus. Isso, evidentemente, quando os planos estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu disse que são dois passos, né? Planejar de acordo com a vontade de Deus e esperar que esses planos deem certo, dependendo da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Paulo quer dizer aqui é que, embora às vezes pareça que tudo está dando errado, Deus vai transformar aquilo em bênção para a nossa vida. Mesmo quando o plano deu errado, Deus vai nos mostrar que deu errado porque houve alguma coisa, alguma falha no nosso plano, e então é preciso voltar para depender, para adequar nosso plano à vontade de Deus e depender da graça de Deus para executar nosso plano. Todas as coisas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus ama você. O profeta Jeremias diz, Deus tem planos a nosso respeito. Só Ele sabe os planos que Ele tem. E os planos dele são para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos prosperidade, para que nós tenhamos um futuro. Que Deus nos abençoe. Amém.